Copa sempre é mais difícil, né, Pedro? Mas a gente esperava que o Cruzeiro tivesse um comportamento diferente. Achei o Cruzeiro pouco vertical, cedendo muito essa bola voltada o tempo inteiro para o sistema defensivo. Acho que isso vai insistentemente cansando também um pouco o torcedor, já que tecnicamente éramos uma equipe que era superior à equipe do União, mas não conseguiu mostrar isso dentro do campo. Na segunda etapa, mesmo voltando com os mesmos jogadores, eu imaginava que o Cruzeiro pudesse ter um comportamento diferente, mesmo utilizando as mesmas peças, mas o Cruzeiro continuou improdutivo, continuou tendo muita dificuldade na finalização, tanto que acabou finalizando somente com a entrada dos jogadores, como o Dudu, jogadores mais técnicos, uma finalização com o Lucas Romero aos 20 minutos da segunda etapa, e a partir dali foi um Cruzeiro que tentou colocar um pouco mais de volume no jogo, até conseguiu fazer isso, finalizou 3 vezes em sequência, para depois retomar aí o protagonismo novamente a equipe do União. O União, tecnicamente, é um adversário que tem as suas fragilidades, mas acho que demonstrou na força de vontade conseguir melhores jogadas mais criativas, melhores situações que pudessem, sim, gerar algum perigo na defesa do Cruzeiro, a defesa também do goleiro Cássio, e acabou o Cruzeiro pagando um preço alto, exatamente por não conseguir ser superior, tecnicamente falando, à equipe do União. Jogo muito difícil, já sabíamos que seria dessa forma, mas faltou ao Cruzeiro a qualidade. Essa qualidade que nós já sabemos que ainda está encontrando identidade, mas independente de hoje não ter a identidade essa equipe, faltou qualidade. Qualidade individual e qualidade técnica também. O Cruzeiro ele foi punido por não fazer um esforço para jogar. A gente falava muito do primeiro tempo que o Cruzeiro estava espaçado, que o Cruzeiro precisava de trabalhar mais a bola, e a gente viu um Cruzeiro no segundo tempo repetindo os mesmos erros. Erros ali técnicos na tomada de decisão, e o Cruzeiro cedeu muito um jogo que era o que o União Santa Fé queria. Um jogo de bola lançada na área, um jogo de transição o tempo inteiro, o Cruzeiro sendo atacado em velocidade. E o Cruzeiro ele foi punido pela sua covardia. Acho que faltou o Cruzeiro tentar jogar mais futebol. O Cruzeiro, de novo, com problemas defensivos. A gente falava sobre isso no começo da transmissão. Espero que fique a lição, porque mais uma vez a gente tem a percepção de que Romero e o Wallace não funcionam juntos. O Cruzeiro perde muito em poder de construção. São 2 volantes que têm dificuldades em construir, em gerar jogadas. Teve até um lance que evidenciou isso. O Wallace se movimenta, atrai o marcador, o Romero recebe e tenta dar um passe com o lado de fora do pé, e o Cruzeiro acaba perdendo essa bola. Então o Cruzeiro não conseguiu criar, o Cruzeiro não conseguiu forçar uma defesa que é frágil. O União de Santa Fé tem uma defesa muito frágil e o Cruzeiro não conseguiu aproveitar isso. Um Cruzeiro que teve pouquíssimas situações de perigo, criou muito pouco e que deixa um recado muito claro. O Cruzeiro precisa de fazer diferente para os próximos jogos. Eu estou muito curioso para ver as explicações do Leonardo Jardim. Acho que é um início de trabalho, ele vai encontrar as melhores peças, o melhor funcionamento desse elenco, mas a gente viu que hoje, essa formação, principalmente olhando para a dupla de volantes, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade quando atuar com esses 2 jogadores para criar jogadas. O Cruzeiro foi muito espaçado, acho que o Cruzeiro sentiu muita falta de ter um lateral mais que avançasse mais no lado esquerdo. O Vidal até tentou isso em algumas situações na segunda etapa, e quando ele fez, o Cruzeiro chegou até a levar um perigo, mas aí teve aquele lance que ele esperou um pouquinho para cruzar e depois acabou sofrendo a falta. Mas algumas lições precisam ser tiradas de hoje. A principal delas, concentração. O Cruzeiro não teve concentração nessa reta final. Acho que o Lucas Silva demorou demais para abordar o atleta que acabou finalizando, algo que aconteceu naquele jogo contra o América no primeiro turno, na primeira parte no Mineirão, que o Cruzeiro acaba sofrendo uma finalização de fora da área. Mas para mim a principal lição é que hoje foi um Cruzeiro muito pouco criativo e que acabou pagando pela sua covardia de não tentar criar jogadas, de não tentar propor o jogo contra um adversário que é sim inferior tecnicamente ao Cruzeiro. É isso, o Cruzeiro sempre nesses lances de bola aérea, bola parada, também sofrendo muito, mais uma vez acaba
tomando um gol desta forma, né? E é uma equipe que segue sem conseguir estancar, né? Aquela sangria de gols tomados. Até quando parecia caminhar para um 0-0, que é óbvio, não é aquilo que o torcedor do Cruzeiro queria, nem o próprio Jardim, que a gente vai ouvir com certeza a entrevista coletiva aqui também na Samuca TV, o Cruzeiro acaba tomando. É aquele lance, né? Um corte que não consegue ser feito, a finalização quase dentro da área que não consegue ser diminuída, mas enfim, a gente tem muito mais para falar a respeito deste Cruzeiro. São mais de 15 mil pessoas ligadas aqui na Samuca TV, obrigado. Claro, tá todo mundo bem bravo a essa altura do campeonato. Cruzeiro perde um jogo que, na cabeça de muitos torcedores, inclusive da minha, tinha todas as condições de ganhar e acaba, na verdade, saindo com uma derrota, ressuscitando, na verdade, na temporada, uma equipe que vem muito mal no campeonato argentino, mas a gente dizia, né? O jogo de Copa tem toda essa questão e o Cruzeiro precisava de muita atenção. Apesar do gol sofrido, a grande questão do Cruzeiro para vocês, mais uma vez, a gente pode falar que mudaram-se as peças, o Jardim manteve o mesmo sistema que jogou contra o Mirassol, mas é um time que a bola passa muito pouco pelo meio campo, né, Amanda? Hoje o Cruzeiro tentou fazer essa jogada direta, né, várias vezes, né, Valu? Talvez por não ter tido jogadores tecnicamente capazes de fazer isso dentro do campo, de ser criativo, de ter recurso técnico para poder fazer esse tipo de jogada. Mas eu acho que talvez a escolha também por dois volantes que não vêm bem, né, dentro da temporada, acho que essa falta de confiança também para liberar um deles para poder fazer exatamente isso acabou acarretando que o único recurso que o Cruzeiro tinha era praticamente ou jogar pelos lados, mas sempre com a bola direta. Eu não vejo problema com relação a isso. Eu acho que o Cruzeiro sim tem que ter variações. O problema do Cruzeiro é que ele anulou uma coisa para tentar somente a bola alongada. E isso é que para mim acho que mais me incomoda. Acho que o Cruzeiro teria que ter sido mais inteligente para poder ter essa superioridade técnica dentro do campo. E o Cruzeiro acabou não conseguindo fazer isso. Se quem ligou a televisão pôde acompanhar, né, esse jogo, talvez não falaria que era uma equipe que está na vice-lanterna do seu grupo no campeonato nacional. O Cruzeiro, que veio de uma vitória também, em bons 30 minutos que aconteceu e conseguiu sustentar o placar, o que também é um feito importante nesse momento dentro do Campeonato Brasileiro, porque a equipe, sim, do União Santa Fé emplacou ali uma certa confiança no jogo e foi arredando o Cruzeiro para trás. Então, acho que o Cruzeiro teria que ter sido uma equipe mais inteligente. Segurar um pouco mais a posse da bola, descansar um pouco mais, tendo a posse da bola, conseguir fazer jogadas que pudesse utilizar até do próprio adversário, fazer dele correr atrás da jogada, atrás da bola o tempo inteiro, e não foi isso que o Cruzeiro fez. Então, assim, acaba que os impactos gerados dessa partida fizeram que cada vez mais a equipe do União gostasse do jogo. E o Cruzeiro, mais uma vez, né, com muita dificuldade na bola aérea. E aí não é só sobre altura, não é só sobre estatura, né? A gente viu que a jogada se iniciou de uma bola aérea, mas a finalização foi com uma bola ao chão. Então, acho que tem a questão do posicionamento, a questão da marcação, muita coisa envolvida numa bola aérea, não necessariamente a questão da estatura. Então, acho que o Cruzeiro tem boas lições a serem tiradas desse jogo, tem um confronto dificílimo já no domingo contra o Internacional, e o Cruzeiro não pode dar brecha, porque do outro lado tem uma equipe que costuma ser letal. É isso então, o Cruzeiro já precisando de retomar o rumo das vitórias, né, e o rumo da atuação, porque exatamente como disse a Amanda, no domingo o Cruzeiro jogando contra o Internacional, hoje então ficando esse saldo da estreia na Sul-Americana, uma estreia bem diferente daquilo que desejava o torcedor do Cruzeiro. Então, vamos aguardar o que vai ser da entrevista do técnico Leonardo Jardim, que sempre fala a respeito do jogo de uma maneira que o torcedor
costuma enxergar também a partida. Ele iniciou hoje com 2 primeiros volantes ali, o que parecia ser uma intenção de dar um pouco mais de segurança para o setor, e desta forma o Cruzeiro acabou não conseguindo jogar tanto. A gente precisa de falar também dos jogadores que iniciaram. O Lautaro mais uma vez não aproveitando a oportunidade, e foi um jogo onde realmente deixou o Gabigol completamente fora da partida enquanto esteve atuando, e entendo que de fato o meio-campo acaba sendo um setor bem problemático do Cruzeiro na noite de hoje, e o ataque praticamente improdutivo, né? Então, desta forma, realmente fica difícil imaginar que o Cruzeiro pudesse ter uma sorte diferente daquela que foi essa noite, que foi exatamente a derrota. Bom, deixa eu observar aqui, são 14 mil pessoas com a gente, e daqui a pouquinho teremos, obviamente, a entrevista do técnico Leonardo Jardim, torcedor se manifestando aqui de uma forma que não poderia ser diferente depois desta derrota do Cruzeiro contra o União Santa Fé, sem muito tempo agora. O Cruzeiro que joga no domingo contra o Internacional em Porto Alegre e estreou com derrota nesta partida que vale a estreia, né? A primeira rodada do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Então, bom, a gente segue aqui. Deixa eu registrar então algumas mensagens aqui conosco do torcedor que evidentemente não está satisfeito com essa questão, e daqui a pouco jogar para Amanda Buru também para continuar falando a respeito deste Cruzeiro, Amanda, que já vai ter que se remontar rapidamente para o domingo, porque há uma missão muito importante diante do Internacional. Sim, Valu. O calendário agora já não vai dar muita chance para você ter tempo para poder entender tudo, voltar a treinar, recuperar os jogadores. Não, agora é jogo após jogo. O tempo é mínimo, a questão é mais do Cruzeiro. Sim, ainda vai ter tempo para poder identificar aquilo que não deu tão certo, não repetir, principalmente, naquilo que não deu tão certo, e pensar já como joga também o Internacional. O Leonardo Jardim falou que costuma gostar de trabalhar dessa forma, né? Assim que termina um jogo, começa a pensar no próximo, para não atrapalhar mesmo esse raciocínio do Cruzeiro, principalmente no sentido de planejamento e melhoria da equipe. Então, sim, tem muita coisa para ser avaliada, para ser analisada. Muitas vezes, quando você não tem tanto tempo de trabalhar os jogadores, entra o recurso de vídeo, né, mostrando ali na pré-eleição aquilo que o Cruzeiro pode melhorar, aquilo que tem que evitar. Então, acho que todo cuidado é pouco, Valu. É claro que você trabalhar depois de uma derrota não é um dos cenários mais confortáveis, mas o Cruzeiro tem que pensar que dentro do Campeonato Brasileiro está vindo de uma vitória. E para o Cruzeiro emplacar essa sequência positiva, vai ter que fazer algo que seja muito melhor do que foi feito hoje. Acho que o Cruzeiro tem essa consciência, e mais do que consciência, é necessidade. Um campeonato de regularidade não dá para a gente oscilar tanto. Então, acho que é importante nesse momento o Cruzeiro identificar o que precisa ser melhorado, algo que seja até um pouco mais emergente nessa situação, porque, mais uma vez, a gente vai encontrar pelo caminho uma equipe que é muito mais forte do que a equipe do Mirassol, tem o torcedor a seu favor, e o Cruzeiro não pode dar brecha, pelo contrário, tem que placar uma sequência positiva dentro do Campeonato Brasileiro.